Sentar-se, por gentileza. Eu vou pedir para os amados apagarem as luzes aqui da frente. Eu quero que você assista um vídeo ainda conosco. Apague aqui do meio, se puderem também, ó, por favor. Pode rodar, gente, por gentileza. Boa noite, irmãos. Paz. Isso aí foi algumas coisas que nós fizemos esse ano, a obra social. E eu vim fazer um convite para vocês. Nós vamos retornar ao trabalho agora em fevereiro. Você que deseja participar disso tudo que você viu aí, sopão, nós adotamos algumas crianças, entregamos cestas básicas e
outras coisas, a gente tem alguns projetos para esse ano. Nós vamos fazer terça-feira às 20 horas. Você que é da área de saúde, da área de segurança, você quer dar a sua contribuição, só chegar aqui terça-feira às 20 horas que a gente vai estar dando início no nosso trabalho. Amém? Amém, amados? Aplauda o Senhor, meu querido. Se você precisa trabalhar, essa é uma boa hora. Esse é o tempo. Amém? Amém, queridos? Amém. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 40, versículos 4 e 5. Salmo 40, versículos 4 e 5, que diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Pai, a tua palavra que vai ser partilhada aqui esta noite, e nós pedimos que o teu Espírito continue conosco, que o Senhor continue falando a nossa vida neste lugar. Nós declaramos que toda a nossa atenção seja voltada tão somente, diretamente, só ao Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos neste lugar espíritos contrários, tudo aquilo que queira roubar a tua palavra neste lugar, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui declaramos, Pai, que enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, o Senhor estenda as tuas mãos com sinais e prodígios, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Tudo seja para a tua glória. Amém, igreja de Deus? Eu quero que vocês liguem o teu celular e, por favor, não encoste a cabeça aí da pessoa que está do teu lado. Amém, meu amado? Igreja, você está aqui hoje? Amém. Eu quero falar sobre o terceiro passo dessa jornada que nós já começamos falando sobre celebrando a recuperação. Nosso terceiro passo vai falar sobre compromisso. A vida de compromisso, ela é essencial para o ser humano. Muitos de nós já sabemos que o poder do compromisso ele é essencial no sentido de conseguirmos alcançarmos os nossos alvos, as nossas propostas. Sem compromisso não existe a possibilidade de nós alcançarmos aquilo que nós precisamos ou queremos. O termo compromisso, a palavra compromisso, ela é uma junção, ela é a formação de dois termos, com mais a palavra promessa, que junto se torna compromessa ou compromisso. Toda vez que nós ouvirmos alguma palavra com o sufixo com, sempre estaremos falando de alguma coisa ou algo ou alguém que acompanha. Por exemplo, companheiro é aquele que come pão junto, comigo. Competir é aquele que pede junto ou pretende a mesma coisa que o outro. Então a definição de compromisso é outro alguém junto a você, concordando, prometendo, vislumbrando, querendo alcançar a mesma coisa, o mesmo algo. Amém? Amém, amém, meu amado? Nós vivemos dias, porém, estranhos, porque a falta de compromisso é um traço da nossa sociedade. Principalmente quando o compromisso, ele não diz respeito a nós de maneira individual. A inversão de valores ou ignorar essa qualidade que é o compromisso na sociedade tem gerado resultados muito trágicos. Isso vai desde o âmbito material, físico, passando pelo emocional e alcançando até mesmo a área espiritual. Alguns exemplos interessantes: quando nós olhamos para o noticiário, por exemplo, nós veremos apresentadores de telejornais cobrando os dirigentes do país por promessas que foram feitas, mas que não foram cumpridas. Haja visto que nós estamos vivendo já neste ano de um segundo mandato da nossa presidenta. Casais quebrando sua lealdade em pleno programa de TV, onde relações de alianças são quebradas. Falta de compromisso. Olhamos para as comunidades, por exemplo, famílias vivendo sem luz, sem esgoto, sem água, sem asfalto, sem remédio, sem atendimento médico, sem alimento, sem emprego, pagando por acreditarem em políticos que fizeram promessa e que não cumpriram.
Empresas perdendo credibilidade e sendo denunciadas por falta de compromisso. Filhos e pais sofrendo porque a aliança no matrimônio foi quebrada. Crentes pulando de galho em galho, para você entender igreja, de igreja em igreja, por falta de compromisso com a sua igreja. E o pior de todos os descompromissos são os cristãos que se alternam no compromisso entre Deus e os deuses. Na maioria das vezes nos envolvemos com algum compromisso. É aquele que traz algum tipo de benefício a nós. Esse é o tipo de compromisso que estamos sempre atinados ou inclinados a nos envolvermos. Quando se trata daquilo que eu gosto, quando traz algum benefício, algum prazer, algum conforto, então eu me comprometo. Então eu me envolvo a nível de compromisso. A onda de autoajuda, de alguma forma, ela entra nesse momento na vida de muitas pessoas. Mas até que ponto essa tal de autoajuda, ela é efetiva? Até porque nós somos criados, ensinados a nos envolver com os nossos projetos, aquilo que é meu. Acreditamos que não devemos contar com as pessoas, ou se contarmos o mínimo possível, de preferência que não haja um contar com as pessoas de maneira alguma, que eu dependa o mínimo possível das pessoas. Preciso cuidar da minha vida. Crescemos acreditando que alcançamos alguma coisa por nosso próprio mérito, que eu não dependi de ninguém, que ninguém me ajudou, fui eu mesmo quem alcancei tudo isso. A autoajuda então ela entra nesse momento para confirmar essas nossas decisões nessa direção. A autoajuda ela nasce com o chamado pensamento positivista no século passado, uma onda de pensamentos, se eu posso assim chamar, ensinando que a solução do homem está nele mesmo. Pensamentos como que o homem em si só se basta. Isso é algo que foi muito comum no século passado, e hoje talvez a marca mais conhecida para nós é autoajuda. O que quer que a gente possa angariar ou conquistar nesse mundo, meu querido, por mais que eu tenha êxito, nada do que conseguimos é sem a ajuda das pessoas. Direta ou indiretamente, eu dependo de alguém. E é interessante como muitas pessoas acreditam que se erraram, se perderam, se machucaram, foi porque alguém as fez perder, alguém as fez errar, alguém as fez se machucar. Mas se ela teve êxito, se ela na verdade conseguiu angariar um bom lugar, não, isso foi um êxito meu, isso foi mérito meu, fui eu que consegui, não dependi de ninguém. Permita-me te dizer, esta é uma fala enganosa. Nós fomos e somos ensinados a lidar com a nossa vida de forma guiada completamente por nós mesmos. A gente acredita que é levado por nós. A gente acredita que não dependemos de ninguém. Mas a verdade, querido, é que somos de alguma forma sempre influenciados, afetados por pessoas ou coisas. O primeiro grande desafio é admitirmos que se estamos onde estamos, é porque de alguma forma pessoas nos afetaram. Por mais que possamos de maneira educada não querer depender de pessoas, não querer prejudicar outras pessoas, de alguma maneira nós estamos sempre sendo influenciados por alguém ou por algo, direta ou indiretamente. O pior desses enganos, se eu posso assim chamar, é quando nos encontramos no estado de melhora, é quando a gente está lá em cima, no bem bom, na abastança, na plena saúde, quando a gente está conquistando conforto, acreditamos que alcançamos o nosso objetivo, eu tenho tudo ou quase tudo aquilo que eu poderia desejar. Compromissos que assumimos durante a vida e que parece que alcançamos tudo o que queríamos. Mas parece que estas coisas, por mais que elas tragam algum tipo de melhora, algum tipo de conforto, algum tipo de alegria, algum tipo de prazer,
tem alguma coisa estranha. Geralmente, quando nós lidamos com esse tipo de compromisso, nós estamos sempre lidando com um nível de compromisso, escute, de fora para dentro. Eu estou sempre me comprometendo com as coisas que fazem cócegas na minha alma, mas elas nunca me atingem profundamente. E por isso a gente, na verdade, vai tendo coisas, vai buscando coisas, vai amontoando coisas, vai se cercando de pessoas. Comprometemos-nos a buscar uma pessoa para o resto da nossa vida, comprometemos-nos a buscar bens materiais, nos envolvemos com amigos. Ah, que maravilha que eu tenho uma saúde física muito boa, eu tenho um certo conforto, eu na verdade faço a minha caridade, eu até tenho religião. Muitas vezes nós assumimos esse nível de compromisso, mas na maioria das vezes estamos negligenciando uma área tão importante que tem sido responsável pela maioria das mortes das pessoas sobre este mundo. Você está aqui ainda? Esse é o desafio de muitas pessoas que vivem com aquilo que se comprometeram com as coisas e até as pessoas. Elas não estão satisfeitas. Por mais que tenham tudo o que desejarem, ainda assim elas sentem coisas estranhas. Parece que algo não está bem, né? Parece que nada do que se tem, do que se pode ter, resolve. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, as pessoas que me cercam, nada disso me traz um senso de plenitude, de felicidade. Eu não sou completo ainda. O motivo por que isso acontece é porque nós nos comprometemos com tudo. Tudo aquilo que está do lado de fora. Mas não nos comprometemos com o nosso interior. Aliás, o nosso exterior a gente amontoa, né? A gente se envolve e se agenda, e se compromete, se responsabiliza com tanta coisa. As pessoas muitas vezes quando olham para a gente, parece aqueles programas onde as pessoas que passam no canal a cabo, né? Onde as pessoas têm problemas de compulsão, elas ficam só juntando coisas. Muitos de nós vivemos assim de alguma maneira. E esse é um tipo de auto-engano, onde as pessoas acabam por insistir que tirar a sua atenção do interior, não lidar com seus problemas internos, tentar suprir ou curar essa dor que está aí dentro, resolver a minha dificuldade com coisas externas, pode dar um jeito. Eu acredito que se eu tiver coisas aqui fora, amontoando, isso vai resolver o que está aqui dentro. É um engano. Estamos tentando resolver o problema de fora para dentro. Estamos acreditando que homens podem nos curar, coisas podem nos ajudar. Escute, inclusive cristãos. Quando o nosso desafio é de dentro para fora. Tudo começa, escute, é de dentro para fora. Tânia, vem para cá, querida, por favor. Olhem para mim, por favor. Jesus, quando veio a esta terra, ele disse que o reino de Deus, escute, nasceria de dentro para fora. Amém? Amém? Amém. Você está aqui ainda? Amém. A jornada da recuperação, um dos passos com que teremos que nos envolver é com o compromisso. Teremos que aprender a nos comprometer com aquilo que está
em primeiro lugar dentro de nós. Amém? A Tânia vai falar um pouquinho do que Deus tem feito. Graça e paz, amados. Oi, meu nome é Tânia. Eu tive uma infância normal, boa, sadia. E sou caçula de 7 irmãos. E eu tinha, assim, uns pais maravilhosos. Principalmente meu pai. Eu tinha na figura do meu pai uma pessoa excelente, uma pessoa boa, uma pessoa engraçada. E com meus 15 e 16 anos, eu descobri que meu pai tinha traído minha mãe várias vezes. Inclusive, ele tinha um filho que hoje tem a minha idade, embora eu não conheça o rapaz. Mas eu sei que ele existe e que mora em Aparecida. E aí, eu fiquei com muita raiva do meu pai. Eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito decepcionada. Aquele pai herói, aquela figura de pai acabou para mim. E eu passei a ser agressiva com ele. Eu provocava, eu faltava com respeito. E para agredir ele, eu comecei a beber. Eu comecei a beber e a fumar. Fumar eu aprendi muito cedo a fumar. E aí eu fazia aquilo para agredir ele. E eu não percebi que eu agredia só ele, eu agredia a mim, eu agredia a minha mãe. E assim foi, gente, foi indo. Por muito tempo. Eu com uma raiva do meu pai, mal falava com ele. Aí uma vez eu fui para a roça, passar umas férias, e eu levei minha mãe junto. Minha mãe já estava muito enferma, minha mãe estava muito doente. E lá minha mãe contou da vida dela para mim, coisa que minha mãe nunca tinha feito. Ela conversou comigo e contou da vida dela. E aí eu pude perceber que ela tinha uma parcela muito grande que o meu pai agiu como agiu com ela. Minha mãe foi muito infeliz. Ela casou com meu pai sem amor porque ele deu uma casa, uma família para ela. Mas a minha mãe viveu uma vida inteira infeliz. Minha mãe morreu primeiro que meu pai. E os dois fizeram um concerto naquela UTI da Santa Casa. Um liberou perdão para o outro. E aí eu já estava namorando, fui para casar. E eu falei para o Val, você não precisa pedir minha mão para o meu pai em casamento. E eu nem vou convidá-lo para o meu casamento. Ele falou assim, não, isso aí é um problema seu com o seu pai. E eu vou conversar com ele. De fato, quando eu casei, eu não quis nem entrar na igreja com meu pai. Eu falei que se meu irmão não entrasse, eu entrava sozinho. Tanto que eu não tenho foto entrando na igreja. Tanta raiva que eu tinha do meu pai. Mas aí depois o alcoolismo foi assim só crescendo muito na minha vida. Eu não sei se tem alguém que me conheceu antes de eu me tornar cristã, mas eu bebia mais do que um homem. E eu bebia todo dia. E se eu não bebesse, me dava tremedeira, ficava num estado de nervo que ninguém aguentava ficar perto de mim. Minhas filhas eram pequenas nessa época. Aí eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Jesus. E Jesus me libertou da bebida. Eu não precisei de remédio, não precisei ficar internado, não precisei de nada. Deus me libertou. Eu tenho nojo de bebida. Eu não sou algumas pessoas que dizem que são livres, mas que sentem vontade de beber, ou às vezes sente a boca cheia de água. Eu não, gente, eu tenho nojo. O cheiro me entrou no estômago. E eu fiz um concerto com meu pai, pedi perdão para ele. Graças a Deus que eu tive tempo de pedir. E ele ainda aceitou Jesus. E, consequentemente, como eu falei depois, quando minha mãe estava internada na UTI, os dois fizeram um concerto. E eu creio que os dois estão na glória. Bem, a história tornou se repetir só que comigo. Eu fui a traída. E dessa traição nasceu uma criança. Hoje ela tem 15 anos. E toda vez que eu olho, é um fato. Eu lembro da traição. E eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal mesmo. Não larguei do meu marido. Resolvi investir na minha família. Até porque Deus determinou isso na época. Mas eu falei, eu perdoei, tá tudo bem, vamos tocar a vida para frente. Mas ficou uma coisa mal resolvida dentro de mim. Eu não falava sobre esse assunto. E aí eu fui desenvolvendo coisas ruins.
Toda vez que eu brigava com o Val, eu gastava. Eu ia lá e eu comprava. Era uma fuga. Depois, às vezes, eu até dava sem usar. Isso é uma coisa que Deus está trabalhando hoje na minha vida ainda, porque eu ainda tenho esse problema. E fiquei, assim, meu relacionamento com o Val ficou muito mal, afetando até mesmo na vida sexual. E isso respingou muito nas minhas filhas. E com o passar do tempo, fui jogando um monte de coisa por debaixo do tapete. Fui me mutilando. Eu negava para mim mesma que as situações que aconteciam eram devido àquilo. Eu não queria. Eu achava que estava bem, que estava tudo bem, que já tinha acontecido. Mas não estava. E com o passar dos anos, 15 anos, isso aí começou... o problema da alma da gente ferida, ela é tão grave, hoje eu percebo isso, que começou a afetar meu físico. Aí quando foi no começo do ano passado, eu comecei a sentir umas coisas, e eu falava assim, isso aí é por causa que eu estou entrando na menopausa, isso aí da menopausa, o problema era a menopausa. E foi passando. E aí foi piorando, eu tinha os picos bons, os picos ruins, e eu orava para Deus e dizia assim, Deus, eu sou uma mentira. Eu não era uma mentira para as pessoas, porque muita gente sabe dos meus problemas, eu não sou de esconder, mas eu era uma mentira comigo mesmo, eu não conseguia ser legal comigo, eu não entendia. Aí eu procurei um médico, né, porque eu estava doente, eu vou procurar um médico. Embora eu olhasse na internet os sintomas, nada batia com aquilo que eu senti, mas eu falava, não, mas comigo é diferente, é isso que eu estou sentindo. E eu fui no médico, ele fez um check-up em mim, ele olhou para mim e falou assim, você não tem nada. Embora você esteja no estado climatério, você não tem nada, você olha, está passando por esse problema sem nada, e muitas mulheres sentem. E falou, seu problema está na sua alma, na sua emoção, e você tem que fazer terapia. Se você não fizer terapia, vai acontecer com você que nem aconteceu com a sua irmã. Eu tenho uma irmã que morreu de câncer, foi o único caso na minha família, e eu não tenho dúvida que foi uma doença psicossomática. E eu saí dali tão arrasada, gente, mas tão arrasada, que daí eu falei assim, eu sei porque eu estou assim, é por causa daquela traição. Porque aquilo aconteceu isso comigo, olha o que aconteceu com as minhas filhas, aí a raiva veio com mais raiva ainda. Aí eu não queria, eu era muito resistente a fazer terapia. E aí eu conversei com a tia falou assim, Tânia, isso é de Deus. Deus usou um ímpio, vai e faz. Aí ela arrumou uma pessoa muito boa e eu comecei a fazer. E aí eu comecei a perceber que realmente eu precisava mesmo de tratamento. Porque senão, e quando eu voltei no meu médico e falei para ele o que eu estava fazendo, ele falou assim, graças a Deus, você não vai morrer de câncer. Ele até me deu um livro para me ler, vários depoimentos de mulheres. E aí logo em seguida começou o Celebrando a Recuperação, que eu vejo assim, que eu falo assim, que Deus veio assim para se somar mesmo na minha vida. E aí eu comecei a perceber o quanto eu também tinha uma parcela de culpa por tudo que aconteceu. Com as minhas filhas. Eu tenho problemas sérios dentro da minha casa, gente. Quem vê eu brincando, rindo, tal, não pensa. Mas é a graça de Deus sobre a minha vida. É eles que me sustentam. É Ele que me dá força. E aí eu comecei a trabalhar. Não no meu marido, não nas minhas filhas, em mim. Porque muitas das vezes a gente acha que para a gente ser feliz, o outro tem que mudar. E não é verdade, gente. Eu não espero isso deles. Mas eu espero em mim. Uma mudança em mim. E isso já tem acontecido. Eu já não choro mais do jeito que eu chorava. Já não fico mais triste. Às vezes é aquela momentânea, né? Alguma coisa quando acontece assim. Mas logo o Senhor vem e tira. E isso tem sido uma bênção na minha vida, celebrando a recuperação. E às vezes, quantas pessoas, né, já foi molestada, violentada, e às vezes não só no físico, mas nas palavras. Às vezes algum problema que passou na escola, né? Hoje a pessoa fala bullying, mas naquela época não tinha esse nome, mas quantas pessoas devem ter sido afetadas? Quantas pessoas já teve alguma perda, que às vezes culpa até Deus, fala que Deus é culpado por aquela perda. Pessoas frustradas. Gente,
o Celebrando a Recuperação tem sido uma bênção tão grande na minha vida, e eu vejo na vida de outras pessoas, que minha oração nos últimos dias tem sido por vocês, para que vocês não se fechem. Porque isso que eu estou falando é para você que está sentado aí e está falando assim: não, para mim isso não serve, eu não preciso disso, eu não tenho nada. Tem sim. Tem sim. Eu achava que eu não tinha. Eu achava que eu não tinha. E eu tinha. Eu tinha porque eu estou sendo tratada, eu já estou sendo recuperada. E eu convido a vocês: não se fechem, não se neguem, não vivam anos. Deus está dando uma oportunidade para vocês. Se vocês não estão lembrando, ora, pede para o Espírito Santo revelar. Não deixe essa sujeira ficar dentro de você. Então eu convido vocês, gente, se abram e façam o Celebrando a Recuperação. Tem gente que precisa se consertar, não é nem com as pessoas, é com Deus, culpa Deus de tantas coisas ruins na vida. Não é, Deus tem o melhor para nós. Assim como tem feito na minha vida, Ele quer fazer na vida de vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade e o silêncio de vocês. Deus abençoe. Obrigado, Taninha. Deus abençoe, querida. Vamos aplaudir o Senhor. Eu quero terminar essa ministração falando sobre um discípulo que me confronta muito. Ele tem algo muito sério a nos ensinar sobre comprometimento. Olhe para mim, por favor. Tem muita gente confundindo envolvimento com comprometimento. Geralmente nas igrejas, a maioria das pessoas estão no máximo envolvidas, mas não comprometidas. Você está aqui ainda? Poucos personagens bíblicos nos deixaram uma história tão trágica para a posteridade como Judas Iscariotes. O nome dele tornou-se sinônimo de aberração, de ignomínia, de desprezo, de escárnio. Judas, ele é o símbolo de traição. Tanto que nós podemos ver em época de Semana Santa o tal de malhação de Judas, né? Judas não era um nome negativo, e ao que tudo indica, nem mesmo uma pessoa negativa. Aliás, Judas era um nome muito comum para a época. Jesus teve um irmão chamado Judas, Judas Tadeu, foi apóstolo, e por incrível que pareça, o nome Judas significa louvor. Pouco se sabe a respeito dele, e tudo indica que o seu nome, Iscariotes, ele vem de uma cidade na Judéia chamada Quiriote. Talvez seja uma corruptela aí, uma deformação do nome. E é possível que ele tenha visto Jesus, começado a andar com Jesus ali quando Jesus se batizou na Judéia. Então, desde o seu chamado até a paixão de Cristo, não se fala sobre Judas. Isso é interessante. Até que o silêncio ele é quebrado no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Você está aqui? João 12. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido, o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Aqui ele é mencionado devido a uma objeção que ele faz quando uma mulher derrama um perfume muitíssimo caro para aquela época. Essa mulher derrama o perfume aos pés de Jesus. Bem, o ministério de Jesus junto aos apóstolos vivia agora de ofertas. Se você observar na Bíblia, todos aqueles que tinham alguma função pararam com seus trabalhos e seguiram Jesus integralmente.
e começaram a viver das ofertas. Ora, era preciso alguém para administrar os bens que estavam recebendo. Judas parece ter sido escolhido para isso. Por quê? Ele não parecia levantar qualquer suspeita. Pelo contrário, certamente Judas foi escolhido porque ele foi altruísta. Era, até mesmo ao que tudo indica, dotado de um certo preparo intelectual para essa função. Acredite. E por mais que ele parecesse simples aos discípulos amigos do lado, havia uma pessoa do qual ele não passava despercebido: Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70, Jesus faz uma menção sobre Judas. Eu sei que um de vós há de me trair. Jesus já estava falando de Judas. Interessante que todas as vezes que nós ouvimos falar dos apóstolos, você vai ver que os apóstolos deixaram marcas poderosas. Tiveram uma vida frutífera, andando de continente a continente, fazendo e lidando com milagres sobrenaturais, muito embora debaixo de torturas e com muitas dificuldades. Por incrível que pareça, não foi assim com Judas. O seu apostolado parece ter se limitado só ao tempo de Cristo nessa terra. Judas parece ter se perdido por causa das suas paixões interiores, por causa de pecados não confessados, por causa de sentimentos escuros. Você está aqui ainda? Olhe para mim, por favor. Não se perca neste lugar. O problema não é o tempo que durou. O problema foi o desempenho de Judas. Porque Judas participou de todos os momentos sobrenaturais, juntamente com os outros discípulos de Jesus Cristo. Assim diz Pedro lá em Atos capítulo 1, 17. Mas infelizmente a marca que Judas deixa, escute, é de um dissimulado, cínico, avarento, ladrão e por fim um traidor. Dá para pensar que o fato de Judas ter entregue ou ter falado com um sacerdote, homem de Deus naquela época, dá para pensar que talvez essa negociação com o sacerdote, chamado homem de Deus, pudesse amenizar um pouco os tormentos de Judas? Olhe para mim. Olhe para mim, por favor. E quanta gente hoje, acreditando que eu, como pastor, posso resolver sua vida. Ou aquele homem ungido lá não sei aonde, ou a irmã Maria do Fogo, ou o irmão do Reteté, sei lá o que. Na ceia, assim que ele ouviu a palavra do mestre, qual palavra? O que pretendes fazer, faz-o rápido. Evangelho de João 13, 26 e 27. A Bíblia diz que assim que ele comeu o pão, escute, olhe para mim. Judas estava ceando com Cristo. A Bíblia diz que quando ele comeu o pão, olhe para mim, o diabo entrou nele. Parece que caiu num sentimento de autodestruição que não dava para parar mais. Judas não se arrependeu, querido. Ele teve no máximo remorso. E seguido ao remorso, ele teve desespero. E diz a Bíblia que ele se matou. Está lá em Mateus capítulo 27. E a pergunta que não quer calar: como é que pode alguém ter
vivido perto do Filho de Deus, ter o privilégio de ver os milagres, os sinais, os prodígios, o poder, a autoridade emanando de Cristo. Como é que pode alguém ter vivido do lado do Filho de Deus, vendo almas sendo curadas e restauradas, e ainda assim, olhe, manter o seu coração escuro? Mantendo os seus sentimentos estranhos, perigosos, a ponto de chegar ao suicídio. Permita-me te perguntar, não é a situação de muitos de nós? Quantos de nós não vamos à igreja? Pegamos a nossa Bíblia, levantamos as nossas mãos, cantamos os nossos louvores, fazemos as nossas ofertas, gostamos de falar com o homem de Deus, buscamos as bênçãos, está sempre aqui do lado exterior. E aquilo que a gente mais precisa dar atenção, aquilo que a gente mais precisa se comprometer, a gente não se compromete. Com o quê? Com o interior. O interior. A gente acredita que se esconder, falar com ninguém, não fala nem com Deus do que está acontecendo. Então nós vamos levando assim, do jeito que dá, a gente vai empurrando com a barriga e vamos ver. Não, de alguma forma isso vai se resolver. Primeiro, olhe para mim. Judas não estava endemoniado, ele ficou endemoniado. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Satanás não estava dentro de Judas ainda. Entrou nele. Por quê? Qual foi a porta? Resposta: o sentimento estranho escondido, as coisas negras mantidas, sem querer tratar. E olha, que o mestre da alma humana estava do lado. Mas ele tomou a decisão de continuar escuro. Uma certa vez alguém me fez uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele disse assim: Edu, demônio ou demônios são que nem ratos e baratas. Só estão aonde está a sujeira. Se você remove a sujeira, não há como as baratas e os ratos voltarem. Permita-me te dar um alerta. Se não nos comprometermos com a retirada dos lixos, com os sentimentos estranhos, com os traumas, com as compulsões, com os maus hábitos, é uma questão de tempo. Esse lixo vai se tornar alimento de demônios. Sabe por quê? Tudo isso porque você não deu atenção ou não se comprometeu com aquilo que devia. Tudo porque nós não nos comprometemos com aquilo que deveríamos. Arrancar o lixo de dentro. Segundo, nós não podemos
fugir do nosso comprometimento. Se tivermos que nos comprometer com o nosso interior, temos que admitir que precisamos da ajuda de Jesus. Pare com essa ideia de ficar dependendo, colocando as suas expectativas em homens. A oração de um pastor pode te ajudar. O trabalho de um terapeuta pode te ajudar. Mas cura, restauração plena, só Jesus pode dar. Só Jesus. Então, antes de se comprometer com o seu interior, que é isso que Deus quer, precisamos chamar Ele para vir conosco. Amém? Primeiro, eu termino. Quebra o orgulho. Comece a enfrentar o que está aí dentro. Pornografia, ressentimento, inveja, ódio, criticismo, ingratidão, infidelidade, compulsão, preguiça, enfim, caráter deformado, traumas. Comece a encarar. Admita. Segundo, não brigue com essas coisas. Porque existem forças malignas no nosso entorno que está de olho nesse lixo que está em nós. Terceiro, nós precisamos de alguém. Precisamos de ajuda. Alguém que seja autoridade para mexer de dentro para fora. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi Ele quem disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Foi Ele quem diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Jesus Cristo não é religião, querido. Ele é relacionamento. Ele é pessoa. Ele é a cura que precisamos. Comprometa-se com Jesus esta noite. Está na hora de você começar a dar uma virada na tua vida. Saia dessa situação que você está vivendo, só de envolvimentos. Deus te chama para compromissos. Compromissos. Envolvimentos com Deus ainda não muda a tua vida. Só o compromisso. Curva sua cabeça por um instante. Fale com Deus no teu lugar. Não olhe para mim agora, por favor. O Senhor está aqui. Eu quero falar com você que está aqui esta noite, que não conhece Jesus Cristo, que ainda não tem compromisso com Ele. Mas que gostaria de tomar uma decisão esta noite. Se envolver com o Filho de Deus.
ouvi falar, que até frequentei a igreja, até me envolvi com a igreja, mas eu nunca me comprometi com ele. Eu convido você a levantar apenas a sua mão no seu lugar. E não se envergonhe. Essa é a casa do Pai. Nós queremos orar com você onde você estiver. Fique livre. Apenas levante a sua mão. Você veio aqui esta noite porque Ele quer falar com você. Mantenha a tua mão levantada, por favor. É o Senhor que está aqui. Eu ainda quero falar com você. Tem muita gente olhando para mim ainda. Curva sua cabeça, não olhe para mim não. Por favor. Só por um instante. Eu sei que o Senhor está falando com você aqui esta noite. Eu sei que o que aqui foi compartilhado como testemunho também mexeu com a tua vida. Se você é alguém que esta noite entende ou precisa iniciar essa jornada com Deus, precisa começar a se recuperar na presença do Todo-Poderoso, este é um convite de amor. Apenas levante a tua mão no teu lugar. Pastor, eu quero iniciar esse trabalho. Alguns amados vão orar com você nesse momento. Mantenha a tua mão levantada. Obreiros, por favor, caminhem pela igreja, por favor. Mantenha a tua mão levantada até que alguém chegue até você. O Senhor está aqui ainda. É o Senhor que está aqui. Seja livre.